Nós sabemos que esse é o tempo que Deus nos chamou para poder viver a estação de Deus, amém? Quantos querem viver a estação de Deus? E o título dessa mensagem nessa manhã é o poder da palavra de Deus. Você pode repetir? O poder da palavra de Deus. Em Hebreus 11:3 diz assim: é pela fé que entendemos que o universo foi criado pela palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi feito daquilo que não se vê. Amém? Tudo foi criado pela palavra de Deus. E aqui mostra que pela fé nós vamos entender, nós recebemos a compreensão de tudo que foi criado pela palavra de Deus. Amém? E o Senhor tem nos mostrado, semana passada, o nosso pastor, querido pastor Estevam, trouxe uma palavra, onde ele nos levou a um desafio, dizendo assim: olha, seja a tua atitude uma obediência rápida, porque existe a obediência rápida e a obediência demorada, e ele pôde explicar isso. Nós temos aprendido a importância de aprender a declarar a palavra, de aprender aquilo que edifica a nossa vida, de poder falar a palavra viva, aquilo que vai trazer transformação e vai trazer entendimento. Quantos querem receber entendimento? Glória a Deus. Em João 15:7, Jesus diz o seguinte, ele fala assim: se vós estiveres em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiseres e vos será feito. Então aqui ele diz o seguinte, olha, a promessa é, você vai pedir tudo aquilo que você precisa, e Deus vai abençoar a tua vida. Deus vai conceder. Mas existe uma primícia. Qual é a primícia? Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vocês, vocês vão pedir de acordo com a vontade do Pai. Amém? Quantos creem nisso? Agora, essa palavra, ela tem um poder criativo. A palavra de Deus, ela tem um poder criativo, ela gera aonde não existe nada. Ela cria e ela traz à existência aquilo que não existe, e Deus chama a existência como se já existisse, e ela é criada, amém? E você pode chegar aqui, você pode estar começando do nada, mas se você tiver uma palavra, algo poderoso vai ser criado na sua vida, amém? Tudo que você precisa é uma palavra, e essa palavra, ela é poderosa para criar uma saída em qualquer situação. Ela é poderosa para abrir porta e ninguém poder fechar. Ela é poderosa para fechar portas e ninguém poder abrir. Porque é a palavra de Deus, a palavra viva. E a palavra é a chave de mudança para a sua vida. Essa é a chave que Deus dá para que a tua vida possa ser transformada. Tudo que nós necessitamos é uma palavra. Tudo que você precisa, que eu preciso, é uma palavra direto do trono de Deus para a nossa vida. Amém? E a Bíblia é a palavra poderosa de Deus, dita por Jesus, que é o Logos de Deus, o verbo vivo. Porque lá diz, lá em João, ele diz assim: no princípio era o Logos, o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Logos é a palavra, Jesus é a palavra viva, Jesus é o Logos vivo de Deus, o verbo vivo, amém? E nós precisamos, como igreja, concentrar, dedicar, abraçar a palavra de Deus. Quantos querem abraçar a palavra de Deus? E sabe, queridos, essa palavra, a palavra de Deus, ela vai impulsionar a fé. Mas quando a palavra impulsiona a fé, ela deve produzir uma ação correspondente a essa fé. Porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando eu ouço a palavra de Deus, isso vai gerando fé no meu coração, vai trazendo compreensão, porque a fé, como nós lemos lá no primeiro versículo que eu li, a fé é pela fé que entendemos que tudo foi criado. A fé, ela vai trazer compreensão. O problema é que muitas vezes nós queremos compreender primeiro para obedecer depois. Nós queremos entender primeiro para então agir. E no reino não é assim. A palavra diz que nós devemos primeiro atuar, primeiro agir para depois compreender. É assim que funciona.
Toca na pessoa que está do teu lado, diz assim: você primeiro precisa agir para depois compreender. Então, se a fé traz compreensão, ela abre o meu entendimento. Então olha o que aconteceu na vida de Noé e na vida de Abraão. Olha só, versículo em Hebreus 11:7. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu, significa, ele teve respeito, ele teve reverência à palavra. Temor não é medo, é respeito que gera obediência. E diz assim: para a salvação da sua família, ele preparou a arca. Então, Noé ouviu, recebeu a palavra, teve reverência a essa palavra, e ele fez o quê? Ele obedeceu, ele preparou uma arca, mesmo que tudo fosse contrário, não chovia, eles não sabiam o que era inundação, não existia nada disso. Mas ele creu em Deus, e ele preparou uma arca, e através dessa arca, ele salvou toda a sua família, e hoje nós estamos aqui graças a Noé, amém? Foi através de Noé que Deus preservou a humanidade, porque Noé era justo. Por quê? Porque ele obedeceu, ele creu em Deus. Abraão também, o pai da fé, no versículo 8 diz assim: pela fé Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. Então Abraão recebeu, ele estava bem, lá em Ur dos Caldeus, ele estava lá com sua família, ele era um homem próspero, e Deus fala: Abraão, sai da sua casa, sai da sua parentela, que eu vou te mostrar um lugar. Abraão poderia dizer: Senhor, para onde? Norte, sul, leste, oeste, para que cidade? Ele não disse, ele falou: sai, caminha, e durante a sua caminhada eu te mostrarei. E sabe o que Abraão fez? Ele começou a andar. Ele não sabia para onde ia, mas ele saiu, e no caminho Deus foi mostrando, Deus foi abençoando Abraão, foi revelando o plano de Deus. E para que você possa receber o que Deus tem, você precisa caminhar, você precisa começar a andar, você precisa crer em Deus, e Deus vai te mostrar, e vai te mostrar coisas grandes e ocultas, que você não conhece, amém? Quantos creem nesse Deus? Agora, em Tiago 2, isso é muito importante, quero que você preste bastante atenção. Em Tiago 2, ele nos dá uma chave, para que você realmente tenha uma vida poderosa aqui na terra. Ele diz assim: vê como a fé, que significa convicção, operava juntamente com as obras, que é aqui, a obra significa, não é obras da lei, mas ação correspondente. Com efeito, foi pela ação correspondente a obras que a fé, que a convicção se consumou. Porque assim como o corpo sem o espírito é morto, assim também a fé, a convicção sem uma ação correspondente é morta. Significa, não vale nada. Posso dizer, tenho fé, mas se eu não tiver uma ação correspondente, se eu não tiver uma atitude relacionada a essa fé vai ser morta, não vai valer. Porque fé, convicção, obras, ação correspondente. E ação correspondente, ela vai romper com todo o diagnóstico de derrota. Ela vai romper com toda ação contrária. Amém? Quantos querem ter uma ação correspondente? Então, temos que pensar no seguinte: existe ação correspondente que vão quebrar, vão anular todos os velhos, repetitivos diagnósticos de derrota. E se houver alguma área na sua vida hoje que necessita, que está estancada, que você vê que não caminha, eu vim aqui hoje para dizer que essa área vai ser tirada, vai ser removida, e você vai poder avançar, e você vai poder progredir no reino de Deus, e você vai poder receber o que Deus tem para a tua vida. E nós temos que romper com todo o diagnóstico de derrota, de apatia, de frieza, de desânimo, e o que Deus tem para nós, desse tempo, com todas essas circunstâncias que você sabe que estamos vivendo nesse mundo,
com tudo isso que Jesus disse que iria acontecer para preparar a igreja, é um tempo que Deus vai te levantar para esse tempo, porque agora é a hora que a igreja vai se levantar, porque existe uma promessa que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. E você é igreja, toca quem está do seu lado e diz: você é igreja. Agora, todas as pessoas que foram indelicadas, não indelicadeza propriamente dito, mas uma indelicadeza que brota do desespero. Todas as pessoas que romperam com os protocolos, todas as pessoas que estavam tão desesperadas para receber algo de Deus, que elas quebraram todos esses protocolos. O que aconteceu? Essas pessoas, elas romperam com essas ataduras. E sabe o que aconteceu? Tem uma mulher que tinha um fluxo de sangue. E essa mulher, ela chega, e olha o que acontece em Marcos 5:27. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou no seu manto, porque dizia: se ao menos eu lhe tocar no manto, ficarei curada. E no mesmo instante, a hemorragia parou, e ela sentiu seu corpo tinha sido curada da enfermidade. Agora, é interessante porque aqui, ela não viu, ela ouviu falar de Jesus. Ela ouviu falar da palavra de Deus. E sabe o que aconteceu? Ela creu. Ela disse assim, essa convicção, quando ela ouviu falar, aquele coração desesperado, ela disse assim: se eu ao menos tocar nas vestes dele, eu serei curada. E se eu apenas tocar nas vestes, eu serei curada. Não importava os 12 anos de decepção que ela sofreu. Não importava que ela estivesse já em bancarrota, porque ela gastou tudo que ela tinha para tentar buscar uma cura. E não importava a multidão. Quando ela ia entrar naquela multidão, uma mulher com fluxo de sangue tocasse num judeu, seria pena de morte para ela. Mas essa atitude dela, de crer na palavra, entrar naquela situação, fez com que ela recebesse o milagre de Deus. E muitas vezes nós precisamos ter esse coração. Um coração que deseja Deus mais do que qualquer coisa. Um coração que crê na palavra. E aí, queridos, nós temos que entender que para que eu possa receber e para que eu possa ter essa convicção, para que eu possa poder romper com toda a barreira, porque vai existir obstáculos, vai existir barreiras. A primeira barreira que eu tenho que vencer sou eu mesmo. É a minha dúvida. E aí a segunda barreira são as circunstâncias ao meu redor. E a terceira barreira são as pessoas, que vão dizer: não tem jeito, isso é muito difícil, você não vai conseguir. Mas eu vim aqui hoje para dizer que para Deus nada é impossível. Tudo aquilo que você deseja em Deus, Ele faz cumprir na sua vida. E aquele que começou a boa obra, irá de completar em Cristo Jesus. Por isso que nós temos que ter essa atitude e poder viver a estação que Deus tem para nós. Amém? Agora, como então eu vou viver a palavra de Deus? Como eu vou poder tomar posse dessa palavra? A primeira coisa que eu tenho que aprender é que nós precisamos ter intimidade com Ele. Repita isso: intimidade com Deus. E aí, em Tiago 2:23 diz assim: e cumpriu-se a palavra que diz: creu Abraão em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e ele foi chamado o quê? Amigo de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus aqui? Quantos desejam ser amigos de Deus? Quantos querem realmente ser chamados amigos de Deus? Fala aí para a pessoa que está do seu lado: olha, Deus quer te chamar de amigo. O que eu preciso para ser amigo de Deus? Eu preciso deixar tudo
e seguir ao Senhor como Abraão fez. E aí é o ponto difícil. Por quê? Olha só, Jesus começa o ministério e ele vai chamar os discípulos. E ele passa, ele encontra João, Tiago e os seus irmãos. E ele olha para eles e diz assim: eu os farei pescadores de homens, sigam-me. E diz a palavra lá em Mateus 4, que no mesmo instante, diz a palavra que no mesmo instante, imediatamente, eles deixando o barco, deixando as redes, o seguiram. E sabe qual é a atitude que eles tiveram? Diz assim, imediatamente, no mesmo instante. Eles não ficaram perguntando: Senhor, deixa eu resolver as minhas coisas primeiro, depois eu te seguirei. Eles largaram tudo e seguiram a Jesus. E as únicas pessoas que vão conseguir ter essa intimidade com Deus, ter realmente ser chamados de amigos, são pessoas que vão multiplicar o reino. São pessoas que, quando Deus fala, têm a determinação e a coragem de deixar qualquer coisa pelo reino de Deus. Que tem a disposição de dizer: Senhor, até aqui eu fiz da minha maneira e eu estou deixando tudo para te seguir. Amém, igreja? E sabe, igreja, quando eu recebi o meu chamado, quando Deus me chamou para o ministério, há 20 anos atrás, eu achava que eu não teria condição nunca de ser um ministro, de poder falar de Deus. Eu olhava para a minha vida e eu via a minha vida toda enrolada, muitos problemas, situações, hábitos, vícios. E eu olhava e falava: Senhor, como o Senhor vai me usar? E eu falava: vai ser impossível com o meu passado. E aí, conversando com o meu discipulador, e ele me mostrou, e ele disse: Marcos, tem uma palavra que vai servir para você. E essa palavra se encontra lá em Coríntios, que diz assim, que Deus escolheu as coisas loucas desse mundo, as desprezíveis, as que não são, para confundir as sábias, as que se consideram algo, as que são fortes, para que ninguém se glorie diante de Deus. E aí eu entendi, então Deus está me chamando, porque eu sou assim. E nesse chamado, quando eu comecei, e eu entendi que Deus realmente estava me chamando, eu era empresário. E eu tinha nesse momento 4 companhias. Eu tinha uma companhia de frete, tinha uma companhia de trade, onde eu vendia equipamentos para o Brasil, tanto equipamento industrial como equipamento médico. Eu tinha uma empresa de fabricava computador em Manaus. E eu tinha uma empresa de tecnologia, onde eu fabricava softwares. E eu estava tão enrolado que eu não tinha tempo para nada. Eu estava perdendo o meu casamento, minha família, eu vivia viajando. Eu vivia pensando, acordava pensando no que eu ia fazer, nas coisas que eu tinha que resolver, nas pessoas que eu tinha que ligar. E eu estava desesperado. Todo o meu tempo, o meu coração era dedicado para o meu trabalho. E sabe, queridos, eu estava perdendo tudo. Casamento, família, filhos. Angustiado, com muito dinheiro, mas falido por dentro. Com muito dinheiro, mas desesperado da graça de Deus. Frustrado. E sabe, a palavra diz: que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? De que adianta o homem ter tudo e perder a alma, perder tudo o que é mais importante na sua vida? E Deus me levou para um deserto, me levou para uma fornalha, e depois um dia desses eu vou poder contar essa parte do meu testemunho, que muitos já conhecem, talvez você que chegou aqui não sabe. E nesse lugar de quebrantamento, de deserto, eu entreguei tudo a Deus. Eu entreguei meu coração a Deus. E eu dizia: Senhor, eu quero te servir e eu não quero mais viver essa vida. E a primeira coisa que Deus me pediu, Ele falou: entrega as suas empresas. Eu falei: como assim? Entrega tudo. Liguei para minha esposa, falei com ela. Falei: Su, Deus está me pedindo para encerrar o meu negócio.
E ela disse, mas como nós vamos fazer? Eu falei, não sei. Fazem 15 anos que eu trabalho com isso, eu não sei o que eu vou fazer. Não sei fazer mais nada. E ela orou comigo e ela me apoiou, entramos em unidade e nós fechamos todas as 4 companhias. Eu restituí, indenizei as pessoas que trabalhavam comigo, eu tinha nessa época 18 funcionários. E aí eu entreguei para Deus. Entreguei tudo para Deus. E eu senti um alívio tão grande, eu sentia que Deus estava falando comigo, mas eu não sabia nem o que eu ia fazer. E agora? Como é que eu vou viver? Eu não sei fazer mais nada. E eu fui falar com o pastor, eu disse, pastor, eu vou entregar tudo, eu não quero mais nada com a cobiça, porque o amor do dinheiro está destruindo a minha vida, eu não quero mais nada com isso, mas eu não sei o que eu vou fazer, eu não sei fazer mais nada. E ele falou, Deus vai te dar a direção. Por que você não trabalha com imóveis? Eu falei, mas eu não tenho jeito para isso, pastor. Eu não sei nem como lidar, não tenho condição. Ele falou, Deus vai te mostrar. E aí eu saí com essa palavra e comecei a orar. Aí o que a primeira coisa que eu fiz? Foi baixar o meu padrão. Eu morava numa casa com piscina, jacuzzi, carro de luxo na porta, 5 quartos. Vendi essa casa. Paguei o banco, porque não sei se você sabe, aqui você não é dono de nada, sempre os bancos é que são donos, né? Vendi, paguei o banco, me sobrou um pouco, aluguei uma casa num condomínio, um townhouse por $1.500 de aluguel. Mas quando eu entrei naquela casa, que eu sentei na mesa com a minha família, sem saber o que eu ia fazer, começamos a tomar café juntos, comecei a levar meus filhos na escola, comecei a almoçar com a minha esposa. Deus foi restaurando a minha família, foi me ensinando o que realmente importa nessa vida, são as pessoas, são os relacionamentos. E Deus começou a restaurar a minha casa, começou a restaurar o meu coração. E sabe, queridos, eu baixei o padrão. Aí vendi os carros de luxo, comprei um Toyota, 10 anos de uso, até era da pastora Alana, um Toyotinha vermelho, 1900 e alguma coisa. Eu saía com aquele carrinho tão feliz, orando, louvando, os irmãos vinham comigo, o Raul lembra nesse momento. E eu perguntava, Raul, o que eu vou fazer? E aí eu fui estudar, fui procurar. Só que eu tinha pouco dinheiro, aí eu fui conseguir comprar um edifício de 8 apartamentos lá no Liberty City, numa periferia de Miami, onde ninguém gostava nem de ir. E eu falei, a única coisa que eu vou poder comprar, comprei esse edifício. Quando eu cheguei, que eu fui tomar posse do edifício, porque o dono não me deixou fazer inspeção, eu não tinha experiência, falei, tá bom, eu preciso comprar alguma coisa. Quando eu entrei para conhecer os inquilinos, era um barril de pólvora, havia traficante morando lá, havia violência doméstica, macumbeiro de todo que é tipo, fazendo macumba lá dentro. Eu disse, meu Deus, pastor, olha o que aconteceu. Não é possível. E aí eu fui aprendendo. Aí Deus foi me dando graça. Aí eu comecei a entender que Deus não estava me dando um negócio, Deus estava me dando um ministério. E eu comecei a orar com aquelas pessoas. Eu comecei a limpar leprosos. Eu comecei a repreender demônios. Eu comecei a amar aquelas pessoas. Porque não sei se você sabe, quando você tem dinheiro, aí você não tem muita paciência com pessoas de muita baixa renda. Aquelas pessoas problemáticas, você começa a evitar. O orgulho faz a gente olhar só para nós mesmos. E eu comecei a olhar para aquelas pessoas, eu comecei a ter compaixão. Eu comecei a ver quanto é difícil a vida aqui nessa cidade. E sabe, queridos, para fazer a história curta, Deus me levou àquele lugar. E eu consegui recuperar. E o que eu ganhava, eu pagava o banco. O que sobrava dava exatamente para me pagar minhas contas. Deus começou a me dar o sustento dali. E aí eu fui aprendendo. Aí comprei um outro edifício menor, no mesmo local, onde ninguém queria. E Deus foi me ensinando. Só para te mostrar como Deus é maravilhoso. Em 2007, eu senti a convicção de vender tudo. Deus falou, vende tudo. Eu falava, mas o que eu vou fazer? É a única coisa que eu sei agora, Senhor. Fui falar com a minha esposa. Fui falar com alguns irmãos. Ele falou, não faça isso. O mercado está bombando, você vai vender, você não vai conseguir comprar mais nada. Você vai perder tudo, aí você vai gastar esse dinheiro, você vai fazer o que da sua vida? E aí,
Eu conversei com a minha esposa, ela disse o seguinte, que ela é mais cautelosa do que eu. Falou, vamos fazer o seguinte, vamos colocar por tal preço. Se vender, é a confirmação de Deus. E ela nessa época era corretora, ela tinha licença. E aí nós colocamos. Por minha surpresa, por meu desespero, uma semana depois vendeu tudo. Aí eu olhei, eu falei, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Não tinha mais nada. O mercado estava a todo vapor, gente comprando 10 casas em pré-construção, e cara comprando 15 casas, e todo mundo naquela euforia. E eu orando, preocupado, falando, e agora? Deus falou, vende tudo. Aí eu fiquei segurando umas casas que eu tinha comprado em pré-construção. 7 meses depois, estoura a bolha do mercado imobiliário. Perdeu, os meus imóveis que valiam 200 foram para 15, 20. O que aconteceu comigo? Eu esperei. E onde estava o dinheiro? Na minha conta. Deus me livrou e Deus me preparou. E aí o que eu fui fazer? Fui para o leilão. Fui lá para Downtown, entrei lá no leilão e era propriedade, 20 mil, quem dá mais? Eu compro. Eu nem sabia o que era, fui comprando. 10 mil, eu compro. 30 mil, eu compro. E comprei várias propriedades no leilão. Quando chegava para ver, eu falava, e agora? O que eu comprei? A casa toda destroçada, porque eles colocavam aquelas madeiras na janela, as casas queimadas por dentro. Mas Deus me abençoou. Deus me deu o que eu precisava. O mesmo processo, só que agora não mais num lugar, em vários lugares na periferia de Miami. A mesma coisa eu quero dizer para você. Muitas pessoas, quando entregam algo para Deus, estão dizendo assim, estou perdendo, eu vou entregar tudo e vou perder. Mas eu quero te dizer que com Deus você nunca vai perder. Com Deus você nunca vai perder. E para mim, eu vivo disso até hoje. Trabalho para o ministério. Deus restaurou a minha família. Deus restaurou o meu relacionamento. E me deu um ministério de pregar o evangelho em todas as nações e fazer discípulos. Meus inquilinos estão comigo há 12 anos, 15 anos. Porque o Senhor, a palavra dele é fiel. O que você precisa? E certa vez os discípulos de Jesus estavam com ele. E Pedro, como é o mais perguntão, ele disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos, e o que será de nós? Senhor, nós deixamos tudo, o que nós vamos receber em recompensa? E Jesus, depois você lê lá em Marcos 10, você vê uma história tão linda, mostra o jovem rico, que Jesus chama ele, e fala para ele, entrega tudo, e ele faz o passinho do Michael Jackson, vai embora. E os discípulos estão ali ouvindo tudo isso, e Pedro faz essa pergunta, e olha o que Jesus disse, ele disse assim, olha, eu asseguro, Pedro, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, bens, negócios, pais, filhos, qualquer coisa que não receba já no presente século, 100 vezes mais, e na vida futura, a vida eterna. Amém? Se você deixar algo para Deus, você não vai perder. Deus vai multiplicar e vai te dar 100 vezes mais. Diz aí para a pessoa que está do seu lado, não tenha medo de entregar para Deus. Você vai entregar na melhor mão que existe, Deus. Agora, você sabia que existem pessoas que estão na igreja há anos e ainda não deixaram algo que Deus lhe pediu? E aí, com muito amor, diz assim para a pessoa que está do teu lado, o que você tem deixado pelo reino ultimamente? Você não precisa responder para a pessoa, tá? Só para você. O que você tem deixado pelo reino ultimamente? Agora, para quem é essa intimidade? Então, como é que eu vou ser amigo de Deus? Se eu deixo, se eu busco? A primeira coisa é para aquele que busca a Deus de todo o coração. Jeremias 29:13 disse assim, vocês me procurarão, me acharão quando procurarem do quê? De todo coração. Significa que se algo estiver ocupando o meu coração, se a minha empresa estiver ocupando o meu coração,
Se um relacionamento estiver ocupando o meu coração, eu não vou conseguir buscar o Senhor de todo o coração. E aí onde eu preciso checar: Senhor, eu quero buscar-te de todo o meu coração. A segunda coisa é para aquele que ama estar na presença de Deus, aquele que ama estar na casa de Deus. Em Salmos 27:4 diz assim: uma coisa eu pedi ao Senhor, e o que eu procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e a sua orientação no seu templo. E a terceira coisa é para aquele que é sincero. Provérbios 33:32 diz assim: porque o perverso é abominável ao Senhor, mas com os sinceros ele tem intimidade. Sincero significa sem cera, sem máscara, sem hipocrisia, ser vulnerável, poder falar, poder abrir o teu coração. Sincero é dizer: Senhor, eu não sei, mas o Senhor sabe, estou aqui na tua presença. Sincero é quando você não esconde, é quando você é transparente. E devemos declarar que nos tornaremos amigos de Deus. Repete assim comigo, em nome de Jesus: eu sou e tornarei amigo de Deus, em nome de Jesus, amém? E nós vamos ser conhecidos dessa maneira. Deus vai olhar, falou: meu amigo pastor André, meu amigo Fred, minha amiga Roberta, meu amigo Raul, Jenny, cada um aqui ser conhecido como amigo de Deus. Que maravilhoso, amém? E é assim que Deus quer se relacionar conosco. Ele não quer que nós conhecemos apenas de ouvir falar, apenas de vir aqui e ouvir uma palavra, e depois passa toda uma semana tentando lutar, tentando fazer as coisas. Deus quer que você o chame, que você converse com Ele todo o tempo, dizendo: Paizinho, estou aqui, Pai, te amo, Pai, me mostra. E Deus vai dar direção, Deus vai te mostrar o que fazer, porque Deus conhece o futuro. Deus conhece da mesma maneira que Ele fez a minha vida. Ele me mostrou os passos e foi me mostrando cada situação, porque eu não sabia, eu sou péssimo para administrar, mas Deus foi me dando capacitação, foi me mostrando o que fazer. E da mesma maneira Ele quer fazer com você hoje. Ele quer mostrar para você o que fazer em cada situação. A segunda coisa é que para que eu possa entender e que eu possa buscar, eu devo vencer o vazio e viver o propósito de Deus. Muitos passam a vida tentando preencher um vazio com coisas, com entretenimento, com situações. Muitas vezes eu queria ser mais alto, mais baixo, queria ser mais rico, queria ter essa roupa, ou esse carro, ou essa situação, apenas para tratar de fit in, apenas para tratar de me encaixar naquilo que a sociedade diz como padrão. Muitos fazem das suas vidas, os seus negócios, as suas empresas, como eu fiz. E o vazio do coração nos faz querer agradar a nós mesmos, a nossa carne, e agradar os outros, tentando se encaixar, tentando fazer parte. Enquanto eu não me render 100% à vontade de Deus, eu vou ficar preso a um sentimento que não pode mudar por conta própria, que é o vazio do coração. E tem gente que muitas vezes vem ouvir a palavra, mas chega com uma atitude de analisar: deixa eu ver se esse pastor vai pregar bem, se vai me fazer bem, se não vai, para analisar as situações. Mas hoje Deus quer que você venha aqui e coloque um espelho diante de você, que a gente possa colocar um espelho diante de nós e dizer: Senhor, onde eu me encontro hoje? O que eu preciso para te servir, para romper com toda a atadura, com todas as amarras que me impedem? E é isso que Deus quer. Examine-se o homem a si mesmo. Deus diz que nós devemos olhar para nós. E aí, sabe, queridos, em Salmo 42 diz assim: como a corça anseia pelas correntes de água, assim a minha alma anseia por ti. Declare comigo assim, levante a sua mão e diz assim: Senhor Jesus, hoje em minha vida, onde havia um vazio, eu declaro que a tua palavra vai preencher
cada compartimento do meu coração, em nome de Jesus, amém? Glória a Deus. E eu quero dizer que há uma palavra correndo como um rio para a sua vida, e essa palavra está correndo como um rio para a sua vida, amém? Diz aí para a pessoa que está do teu lado: Deus tem uma palavra que vai correr como um rio para a sua vida, vai inundar a sua vida, vai inundar seu coração, vai inundar a sua família, vai trazer alegria, vai trazer contentamento em nome de Jesus. Agora eu preciso aprender a declarar a palavra na minha família. Quando eu estava lá reunido com a minha família, a primeira coisa que eu fazia era orar. A gente começou a ter o nosso family meeting. Eu comecei a ter tempo para ler a palavra e orar. E é o que Deus quer, que eu e você possamos ser esses homens, sacerdotes, mulheres, que levantem e digam: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Você pode declarar isso? E é isso que Deus quer que você se posicione. Deus criou a família para ser unida, protegendo, fortalecendo cada membro da família. Uma família unida, guiada por Deus, é uma grande bênção. E isso que nós precisamos hoje. Os laços da família são muito fortes, e Deus abençoa a família de quem é fiel a Ele. Você quer ser abençoado? Duas pessoas querem. Você quer ser abençoado? Glória a Deus. Eu quero dizer para você: você e a sua casa estão sobre a proteção e a bênção de Deus. Se você está aqui hoje, você e a sua casa estão sobre a proteção e a bênção de Deus. Agora eu devo declarar a palavra no meu trabalho. Declarar a palavra significa, como diz em Deuteronômio: o Senhor te porá por cabeça e não por cauda. Só estarás em cima e não debaixo. Quando o quê? Obedeceres aos mandamentos do Senhor que hoje te ordeno. E tudo em Colossenses diz: tudo que você fizer, tudo, fazei de todo o coração, como para o Senhor, não para homens, mas para Deus. Prisão é um lugar onde se prospera? Pode não ser, mas José prosperou dentro da prisão. Você sabia que ele tinha um espírito de excelência? Que ele recebeu promoção, foi promovido dentro da prisão, e ele se tornou chefe dos carcereiros, porque José tinha um coração que tudo que ele fazia era para Deus, e Deus honrava ele. Agora, queridos, nós precisamos entender uma coisa: as trevas não vão ter poder sobre a sua vida até que você comece a ativar a desobediência. Vou repetir: as trevas não vão ter poder sobre a sua vida até que você comece a ativar a desobediência. Quando Deus te pede algo e você deixa de lado, o Espírito Santo te convence e você não obedece, aí você vai estar dando legalidade para que essas coisas que acontecem nas trevas comecem a acontecer. E eu quero declarar e repreender que você não vai ativar a desobediência na sua vida, que você vai ter um coração disposto a obedecer. Agora, quando se fala de trabalho, quando se fala de negócios, quando se fala de relacionamentos, nós, latinos americanos, carregamos uma genética problemática e conflitiva. Com muito respeito a todos os latinos brasileiros que estão aqui, e eu também me incluo. Você já ouviu aquela expressão, o jeitinho brasileiro? Quantos aqui já ouviram? Você já ouviu aquela expressão, a gambiarra cubana? Quantos já ouviram? Você já ouviu aquela expressão, a trampa latina? Ou trampa hispana? Quantos já ouviram? São expressões que são ditas como se fosse algo bom. Na minha época tinha um comercial na televisão com um jogador de futebol, e ele fazia um comercial de seguro, e ele dizia no final do comercial assim: eu gosto de levar vantagem e tudo, certo? Eu gosto de levar vantagem e tudo. E aí as pessoas vêm com essa mentalidade: eu quero levar vantagem em tudo. Quantos conhecem o pastor Nelton, a pastora Cátia? Que ele diz assim: eu gosto de dar vantagem para as pessoas em tudo. Estava vendo uma reportagem sobre um grupo de missionários, e eles levam nas aldeias indígenas, em todo o mundo,
aquele filme Vida e Obra de Jesus. Eles levaram naquela tríplice fronteira onde Amazônia, Brasil, Bolívia, Venezuela, Peru, onde está ali naquela parte central da Amazônia, eles levaram esse filme. E houve um problema ali que não houve em nenhum outro lugar do mundo, nenhuma outra aldeia do mundo, mas houve ali. Que no momento que Judas traía Jesus, isso empolgava tanto os índios, excitava tanto que levavam eles a comemorar. Eles comemoravam. Para eles, o herói não era Jesus, era Judas. Porque eles diziam, se você como homem foi capaz de enganar o próprio Deus, então a sua astúcia, poder de persuasão é tão grande que você vai poder enganar qualquer pessoa. Se você enganou o próprio Deus, então eles comemoravam. Aí ele teve que mudar e explicar de uma outra maneira. Ele explicou que Jesus, quando deixou Judas, ele sabia. Mas é um Deus de oportunidades, um Deus que vai dando oportunidades, um Deus que nunca desiste, mesmo que a pessoa seja enrolada, mesmo que a pessoa seja trapaceira, mesmo que a pessoa enrola. Deus é um Deus de oportunidades. E ele teve que explicar dessa maneira. E sabe, queridos, essa é uma astúcia no mais alto nível. E essa genética, de alguma maneira, nós carregamos, latinos, brasileiros, carregamos essa genética. Uma genética de trapaça, astúcia, de dar aquele jeitinho, de tentar fazer algo para levar vantagem. E eu estava vendo um médico que trabalha com seguro de acidentes. E ele dizia assim, olha, se você sofreu um acidente e você vai no médico, isso eu falando para cristãos, tá? Quando você chegar lá, se a tua dor, não fala que é um 10, fala que é um 7, fala que é um 6. Em outras palavras, minta, mas não minta tanto. Exagere, mas não exagere tanto. Falando isso para cristão. E sabe, queridos, muitas vezes vamos fazer o seguro médico. Aí nossa irmã diz, olha, para você receber auxílio do governo, você não pode declarar que você ganha isso. E aí a gente faz lá uma matemática, dá um jeitão para poder receber o seguro médico. Vou fazer os táxis, chego para o contador e digo, olha, não quero nem saber, por favor, eu não quero pagar nada, se vira. O cara fala, mas eu vou ter que sumir com algumas coisas. E essas coisas vão entrando, como nós começamos a tratar como normal. E aí o irmão vai na frente e deixa cair um bilhete de 100, é aquele pega e fala, glória a Deus, Deus me abençoou, e chamamos trampa de bênção de Deus. Estamos analisando como fazer menos e ganhar mais, como pegar menos e levar mais. Existe uma frase, o pessoal chega, vem ralar, pensa que eu vou para os Estados Unidos, vou ficar rico, vou ficar milionário. E chega com essa mentalidade. Aí, ó, seguinte, vamos lá, vai começar, tá vendo aquele container lá? Enche ele para mim. Tá vendo aquela situação lá? Vai trabalhar. E aí começa a ralar. E aí encontra alguma coisa que ele crê que pode ficar rico rápido. Aí chegam os irmãos com algum dinheiro. E essa pessoa fala, olha, eu vou te dar uma dica, você vai ficar rico rapidinho. Você vai ficar na bênção, eu vou te dar nós vamos fazer um negócio, vai ser maravilhoso para você e você vai ganhar dinheiro. E aí o que acontece? A pessoa perde tudo. Chega para o pastor, você não sabe, o fulano de tal me propôs um negócio e eu perdi tudo. E aí ele vai procurar esse irmão. Ele fala, meu irmão, e agora? Você falou que eu ia ficar rico, eu quero o meu dinheiro. Ele fala, não, você não entendeu bem, eu não expliquei, deixa eu explicar. Você entrou com dinheiro, eu entrei com a experiência, o meu know-how, você saiu com a experiência, eu saí com o seu dinheiro. Esse é o negócio, esse é o deal, você não entendeu muito bem. E essa frase, muitas vezes acontecia, e acontece. E sabe, queridos, o mundo latino que nós viemos, quando alguém está no poder, ele quer subjugar, quer mentir, quer roubar. Nos nossos países, quando alguém quer o poder, a forma que usa é dando golpe.
Você vê o estado da Venezuela. Você vê agora o estado do Brasil como está indo. Outros países como Bolívia, Peru, Latinoamérica, América Central. Se não for por bem, vai pelo mal. Nos nossos países o caos. E todos reclamam. Eu vou lá para o Brasil, o pessoal reclama. Porque eu não aguento mais. Aí eles vão numa fila. Aí eles falam, eu não vou pegar essa fila. Deixa eu ver quem é o atendente aqui. Vai lá. Dá uma notinha de 50, notinha de 100. Por favor, eu não quero pegar fila. Aí pega uma multa para o guarda de trânsito. Seu guarda, por favor, eu não posso tomar mais um homem. Tem um jeito da gente resolver isso agora. E aí, suborno. Vai na fila, vai num restaurante. O cara fala para você, 2 horas. Aí você vai procurar, quem é o maître aqui? Quem é o rapaz que está cuidando? Põe uma notinha de 20. Vai lá, obrigado, muito obrigado. Fico aguardando aqui. E assim, você vê as pessoas reclamando. Porque a corrupção. Todos fazendo a mesma coisa. E por isso que muitos ministérios, muitas igrejas se dividem. Está tudo bem até o cara receber um cargo de pastor. Está tudo bem até dar um título de líder. E aí ele já começa a olhar e fala, não, agora vou ser o pastor principal dessa igreja. Agora eu vou tomar o lugar do pastor André. Já começa a ver essa ambição de querer subir, de querer tomar o lugar de quem já está anos na nossa frente. E as igrejas se dividem. E sabe, queridos, nós devemos ter uma mudança interior, uma transformação, uma mudança de mentalidade. Temos que entender que somos sim latinos, somos brasileiros, mas servimos um Deus vivo, um Deus de compaixão, um Deus poderoso, um Deus maravilhoso, que rejeita os orgulhosos, que rejeita, mas dá graça aos humildes. E aí nós temos que entender que lá em Salmos diz assim, quem, Senhor, estará na tua presença no teu santo monte? Aquele que tem um coração humilde, que age com honestidade, que faz o que é justo, que não aceita suborno nem suborna. Esse sim me alegra. Sabe, queridos, Deus quer abençoar a nossa igreja. Deus quer abençoar o nosso país. Mas nós precisamos cancelar essa genética de rebeldia, do jeitinho, do rolo, do suborno, da trampa, e na nossa igreja, na nossa vida, na nossa família. E eu quero dizer para você, que como pastor, Deus quer nos levar a um novo tempo, de poder viver uma estação de bênção, mas eu preciso me arrepender, eu preciso me render, e eu preciso entregar tudo para o Senhor. E eu quero ler um salmo para concluir essa mensagem. E esse salmo é o Salmo 112, do versículo 1 em diante. E diz assim a palavra: como é feliz o homem que teme ao Senhor. Tem grande prazer nos seus mandamentos. Os seus descendentes serão poderosos na terra. Serão uma geração abençoada de homens íntegros. Repita a palavra íntegros. Grande riqueza há na sua casa, e a sua justiça dura para sempre. A luz raia aonde? Nas trevas. Para o íntegro, para quem é misericordioso, compassivo e justo. Feliz o homem que empresta com generosidade e que com honestidade conduz os seus negócios. O justo jamais será abalado. Para sempre se lembrarão dele. Não temerá o quê? Más notícias. Toca na pessoa que está do teu lado e diz assim: não tema as más notícias. O seu coração está firme, confiando no Senhor. Vamos ficar de pé. Quando aquela canção Deus de Aliança, eu creio que hoje é dia de a gente fazer uma aliança com Deus, fazer um pacto com Ele. Deus de aliança,
Deus de pacto. Eu quero que você cante essa canção, cante esse louvor, essa parte que diz Deus de aliança, Deus de promessa, que a tua palavra vai se cumprir. E que você hoje decida se entregar, se alguma coisa hoje está ocupando o lugar no teu coração que pertence a Deus. Se existe alguma área na sua vida que você fala assim, eu não sei, mas essa situação me deixa estancado. O que Deus pediu para você? Talvez seja um relacionamento impróprio, fora da vontade de Deus. Talvez seja o desejo de querer mais e mais e nunca estar satisfeito. Talvez seja um hábito, talvez seja um vício que você luta. Hoje Deus quer libertar. Hoje Deus quer trazer cura. Hoje Deus quer trazer libertação. Eu quero que você coloque a mão no seu coração e declare comigo. Repita assim: eu sei que o Senhor me escolheu para esse momento. E na minha vida, coisas impossíveis serão criadas por causa da palavra e da fé. Eu sei que Deus vivifica os mortos, que chama à existência as coisas que não são como já fossem. E Ele está fazendo, e Ele fará infinitamente mais na minha vida, na minha família e na minha casa. Em nome de Jesus, pode aplaudir o Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. E eu quero também dar oportunidade para as pessoas que nos assistem, você que está aqui, como é um dia de aliança, um dia de pacto, você que fez esse pacto hoje, mas talvez você nunca teve a oportunidade de entregar a sua vida para Jesus. Talvez você nunca teve a oportunidade de fazer uma aliança verdadeira com Ele, dizendo: Senhor, até hoje eu conduzi a minha vida, mas a partir de hoje eu entrego o meu coração. E eu quero orar por você. Se tem alguém aqui que quer fazer essa entrega, que nunca fez isso, hoje é o dia que o Senhor separou para você. Aonde você estiver, levanta uma das suas mãos, se alguém quer entregar a sua vida a Jesus. Se tem alguém, todos aqui já receberam o Senhor? Em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer por essas vidas, por aqueles que nos assistem, pela vida de cada um que está aqui, por este momento de nós podermos entender aquilo que o Senhor quer para esse momento na história. Levantar uma igreja santa, uma igreja separada, uma igreja abençoada para ser luz nas trevas. Pai, existem trevas aí fora que estão se levantando e cada dia as coisas vão ficando mais difíceis. Mas sabemos que em meio ao caos, o Senhor vai levantar, está levantando homens e mulheres que vão fazer a diferença e que vão cumprir o chamado e entregar tudo a Ti. E o Senhor vai multiplicar em bênçãos, em vida, em restauração. E no Teu nome vamos limpar leprosos, ressuscitar mortos, repreender demônios e, Senhor, curar aqueles que estão cansados, desesperados. Muito obrigado. E o povo de Deus diz amém e amém. Deus abençoe a cada um.